Uma dissertação de mestrado revela fatos curiosos ocorridos no Sanatório Pinel entre o período de 1929 a 1944. O autor da dissertação, Antônio Wackel, é aluno da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e teve acesso a cartas escritas por pacientes anexadas a prontuários por meio do Arquivo Público do Estado de São Paulo. A gente conversa com ele agora. Obrigada pela presença aqui na Folha Noroeste. Eu que agradeço. Você teve acesso a quantas cartas de pacientes internados no Pinel? Eu tive acesso a 60 cartas escritas por 30 pessoas, 30 pacientes que ficaram internados lá. Alguns escreveram pequenas cartas, como um bilhetinho, outros longas missivas de 30 a 40 páginas e outros escreveram 3, 4. Então, totalizam 60 cartas. Você teve essa ideia de estudar essas cartas, Antônio? Bom, olha só, Cristina, essa ideia, na realidade, veio do meu orientador, o professor Marcelo Módulo, que numa conversa ainda informal, bem no começo do nosso contato acadêmico, me disse: olha, existe um arquivo, um fundo chamado Pinel, lá no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Até onde eu sei, são prontuários dos doentes. Parece que há algumas cartas escritas ali pelos internos, pelos pacientes, né, que ficaram internados. Então, bem, vá lá, dê uma olhada, veja o que você encontra. Então, para minha surpresa, ao manusear todos aqueles prontuários, aproximadamente 4.500 prontuários, encontrei essas cartas pessoais, revelando uma série de histórias e fatos da vida. O que chamou mais atenção? Quais cartas mais importantes? Que Bem, são objeto de estudo da sua tese. Exato, o meu objeto se centra nessas cartas especificamente, e o que me chama mais atenção... Bem, não é possível afirmar que as cartas não foram entregues, mas o que mais chama atenção, de um modo geral, é que as cartas estão lá. Portanto, quero dizer que são cartas escritas para os seus destinatários, mas por alguma razão as cartas continuam lá, ou seja, não é possível afirmar que houve uma transmissão de remetente para destinatário dessas cartas. Mas aqui no seu objeto de estudo, eram cartas de pessoas que tinham comportamentos inadequados para a época, não eram exatamente pessoas com problemas mentais. Você tem Ou razão. a gente pode dizer que elas também tinham problema mental? Não só mental, como físico também. Talvez seja possível afirmar isso. Nós estamos falando de uma instituição que foi criada para estudo da psiquiatria, né, que estava começando a existir aqui no Brasil. Então, de fato, era bem possível que existisse algumas pessoas com algum tipo de disfunção mental e também física. É possível você verificar isso. Até porque a grande maioria dos diagnósticos traz um determinado tipo de doença, quer seja a esquizofrenia e outras doenças que na época, que hoje já foram incorporadas à esquizofrenia, mas como a psicastenia, taboparalisia, enfim, outras doenças de ordem mental, na realidade. Mas me chama a atenção a carta de uma mulher que apenas queria ser emancipada do marido, ela queria apenas se desquitar do marido e o marido não aceitava e isso internou a esposa no sanatório. Lembrando que o sanatório nessa época não era público, não era do Estado, era um sanatório particular do médico psiquiatra Pacheco, né, Antônio Carlos Pacheco e Silva. Correto. E muito bem pago, né? Exatamente. O professor, então, Pacheco e Silva, comprou um loteamento na estação de Pirituba, como era chamada, né, hoje o bairro integrado aqui de São Paulo, e construiu ali vários pavilhões de tratamento, como a balneoterapia, de vários tipos de tratamento, de observação. E para isso, bom, logicamente, né, claro que ele utilizou recursos do governo para isso também. E como contraponto, ele deveria, obviamente, oferecer alguns leitos, porque em São Paulo já sofria com a superlotação de leitos, por exemplo, no Hospital do Juqueri, que nós tínhamos na época. Mas também foi um hospital criado para atender a alta sociedade de São Paulo. É o que a gente consegue ler nos históricos de outros estudiosos que já falaram
da história social da cidade de São Paulo, o Pinel atendia a alta classe. Então, era um lugar de pessoas abastadas. Você consegue perceber, como eu falei, é uma lista pública, está no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Você consegue ver alguns sobrenomes ali que você identifica por nome de rua. Então, por ali você já percebe. E por conta disso, eram pessoas que sabiam escrever, tinham elementos textuais, linguísticos bem requintados. Exatamente. Né? Elementos que as cartas chamaram a atenção porque elas eram muito bem escritas. Exato. Né? Numa época que nem todo mundo era alfabetizado. Principalmente as mulheres, né, Cristina? A gente tem que colocar isso. Quer dizer, o fato de mulheres que sabiam ler e escrever ali, de fato, mostra que elas tiveram uma educação, sem dúvida nenhuma, superior à da maioria das pessoas. Uhum. Então, de fato, quando você começa a ler, claro que algumas você percebe uma sintaxe ou uma morfologia não adequada ao tempo daquela gramática. Então, isso te faz perceber que, de fato, a pessoa tinha algum tipo de desvio. Mas, no geral, praticamente todas as cartas apresentam uma excelente escrita, uma retórica muito grande, porque, afinal de contas, muitos queriam sair do sanatório, então eles tinham que convencer o leitor de que eles, de fato, não tinham nada. Olha, claro, não sou médico, não posso dizer isso, mas a julgar pela escrita ali, você não consegue identificar nenhum tipo de disfunção mental, na realidade, na pessoa. São, de fato, cartas muito bem escritas. Dá um exemplo aí de uma outra carta que te chamou a atenção. Pois não, tenho, por exemplo, um senhor que era um farmacêutico. Esse senhor, ele descobriu que a mulher dele o estava traindo com o padre da cidade local onde eles moravam. Ele, na realidade, estava fazendo a mudança da sua família para uma outra cidade, isso em Minas, né? Era de São Paulo para Minas. Bem, ocorre que ele escreveu uma carta de quase 40 páginas escrevendo as razões pelas quais ele tentou assassinar esse padre. E é uma carta com uma riqueza de detalhes, uma letra muito bonita, você percebe. Bom, como é uma carta muito longa e muito bem escrita, praticamente sem erros e sem rasuras, é possível a gente afirmar que seja uma cópia, que ele tenha escrito mais de uma vez aquela carta. Mas o que chama a atenção é o tamanho da carta, a retórica daquela carta muito bem escrita, uma sintaxe muito bem colocada, e, bem, ele tenta ali se justificar porque é que ele tentou matar o padre, na verdade. É uma história bastante interessante. Inclusive, essa pessoa foi levada, ele foi preso, mas como foi atestado uma insanidade mental nele, ele foi colocado no Pinel por essa razão. Agora, a julgar pela escrita, não é possível dizer que ele tinha algum problema, não sei. E aquele outro homossexual também, né? Exato. Se apaixonou por um outro rapaz. Isso mesmo. E a família não aceitou. A família não aceitou. A família, por vergonha, isso é descrito pela própria família. A partir de 1932 ou 33, não me lembro agora, o Pinel instituiu uma ficha de internação em que a pessoa responsável pela internação deveria fazer uma descrição do comportamento daquela pessoa. E o pai, ao internar aquele filho homossexual, descreve que a razão pela qual ele quer, de fato, uma cura, né, a cura gay, que a gente conhece tão bem hoje, parece que a história se repete, né? Voltou, né? Pois a é. cena. E o que o pai mais afirma ali, a justificativa do pai para a internação, além da cura, é a vergonha pela qual a família passa, de um filho que ele havia estabelecido uma escola junto com a irmã dele, fundaram uma escola, ele tirou a irmã da direção para colocar o então companheiro dele, o namorado dele. Não só isso, ele saiu de casa para morar com esse companheiro, no centro de São Paulo, inclusive. E, bem, a não aceitação da família foi que impeliu a essa... O ponto-chave. O ponto-chave a essa internação compulsória, agora de fato, né, buscando a cura gay. É o que a gente pode inferir a partir desse depoimento do pai que escreve ao internar o filho. O que vai acontecer agora? Você vai defender a tese esse semestre? Isso mesmo. Bem, agora eu fui contemplado com uma bolsa pelo programa Erasmus na Europa, então a partir de fevereiro até julho eu dou continuidade a esse trabalho na Holanda, numa cidade chamada Groningen, que é uma cidade bastante acadêmica. Tenho falado com alguns professores lá. O que é um feito, né? Uma tese de humanas, Exato. Enfim, ganhar uma... Exato, o nosso departamento está muito feliz com essa
essa premiação. Bem, num primeiro momento, a minha dissertação, ela apresenta esse conteúdo, é isso que se baseia, né? É um trabalho de filologia em que eu pego esse documento, transcrevo essas cartas, inclusive faço a transcrição, como nós chamamos de forma diplomática, ou seja, todo tipo de transcrição com a sua morfologia, ortografia, pontuação é transcrita do jeito que foi manuscrita e ela é apresentada para publicação. Acredito que com isso o meu trabalho possa virar fonte de pesquisas para outras áreas correlatas, para a história, para a sociologia, para a psicologia, talvez para a história da medicina. Eu realmente gostaria de deixar isso disponível. Então, respondendo a sua pergunta, o segundo momento agora é em que eu faço a apresentação da dissertação e com isso uma depreensão linguística disso, né? Eu sou linguista, então a minha formação Bom, a gente está buscando algum tipo qual o tipo de inferência que a gente pode tirar dessas cartas, na realidade. Num primeiro momento, o meu orientador havia proposto que nós trabalhássemos com metáforas, as metáforas e as emoções. De que forma o paciente, o autor daquela carta, consegue descrever as suas emoções por meio das metáforas. Então, ainda é um estudo embrionário, a gente está começando com isso. Tenho conversado com um outro professor chamado Kovacs, da Hungria. Já estamos começando a trocar umas figurinhas para ver a possibilidade de conversa, uma conversa pessoal, e de verificar qual é o melhor estudo, qual a melhor teoria para ser o modelo teórico, né, a ser aplicado nesse objeto de estudo que eu tenho. Você segue para a Holanda, então? Que mês? Agora, em dia 1º de fevereiro, chego lá, é o começo do semestre, né? Pego um pouquinho do inverno ainda, passo até as férias de julho lá. Então, o primeiro semestre é o momento agora de elaborar esse estudo linguístico do meu objeto. Muito obrigada pela presença aqui na Folha Noroeste. Eu é que agradeço.